Movimentos sociais, gente, é o amor e o ódio de todo sociólogo, todo cientista político. A gente vai entender um pouquinho por que isso hoje, tá? Mas, de alguma forma, esses movimentos sociais tiveram um entendimento, ou vêm tendo entendimentos diversos desde o final do século XIX. Eu vou passar com você sobre alguns desses entendimentos para a gente poder compreender um pouco a lógica desses movimentos sociais e por que parece que eles são a solução para todos os problemas sociais e, ao mesmo tempo, eles são tão difíceis de serem criados e, mais ainda, tão difíceis de serem efetivos. Tá? Nós que trabalhamos na esquerda, às vezes a gente tem essa mania, eu seguido vejo isso, tá? As pessoas dizem assim, mas os movimentos que a gente fez, o pessoal não vai, o povo não aparece, a gente chamou uma greve e ninguém veio. Tem partidos de esquerda que se consolidam inicialmente como uma série de intelectuais e depois tentam convencer as pessoas a aderirem e conseguem perceber o tamanho do problema que é você obter essa ação coletiva, né? Do qual os movimentos sociais são um dos gêneros de ação coletiva, né? Então isso é muito difícil. Os grupos que têm acabam, então, tendo uma força política muito grande. No Brasil, por exemplo, quem mobiliza a massa no Brasil é o PT. Fale, goste, não goste, grite, não grite, quem mobiliza a massa no Brasil é o PT. Outros partidos de esquerda caminham no sentido de tentativa dessa mobilização, mas não conseguem sequer próximo da escala que o Partido dos Trabalhadores começa. Eu disse para vocês que movimentos sociais eram a paixão e o desespero, né, de todos os sociólogos e todos os cientistas políticos. Para alguns, os movimentos sociais são a força motriz a força política motriz da estrutura social, né? Então, tirando o interesse individual, o que nós teríamos além dele seria exatamente esses movimentos sociais. Mas fica muito difícil definir o que é movimento social. Movimento social é a junção de 2, 3 pessoas, 10 pessoas? Quantas pessoas precisam ser para definir movimento social? Qual é a ação que ela precisa fazer? Ela precisa ter uma ação eminentemente política? Ela pode ter ou ela pode ter outra ação em outros circuitos da sociedade, uma questão social, uma questão cultural, né? Então, esse é um conceito que fica meio no campo do senso comum. E aí a ciência política, na hora, é uma galera que estuda muito essas coisas, que tabula muito isso, né? Ela procura trabalhar com o termo ação coletiva. Então, tentar entender a lógica por trás da ação coletiva. O que faz as pessoas se unirem, o que faz isso dar certo, o que faz isso dar errado. Dentro dessa ideia de ação coletiva, os movimentos sociais são um dos gêneros possíveis. Você tem outras formas de ação coletiva. Né? Você tem greves, você tem manifestações sociais, que não necessariamente precisam ser oriundas de movimentos sociais. Né? Você pode ter uma greve selvagem ali, a mão de obra, o preço da mão de obra está mais baixo do que a necessidade, do que o valor para a própria reprodução. Os trabalhadores não têm outra situação senão fazer greve, né? Então, existem várias formas de ação coletiva. Uma das mais romantizadas são os movimentos sociais. Tá? E dentro dos movimentos sociais, nós temos alguns exemplos que são muito estudados até os dias de hoje, exatamente porque acabam meio que ganhando um espaço entre o sonho e a realidade das pessoas. Por que isso? Porque, de alguma forma, especialmente a esquerda, mas também a direita, depositam uma esperança muito grande nos movimentos sociais e na sua capacidade de transformação. Né? E aí você fica meio como essa palavrinha sendo uma quimera, assim, puxa, criei tanto que as pessoas colocam isso nos seus currículos, né? Criei um movimento social. Se você, por exemplo, pegar o currículo da Batata Liberal, aquela, né, a deputada aquela liberal lá, você vai ver que no currículo dela ela diz que ela foi criadora de 1 ou 2 movimentos sociais. Né?
Mas pode-se criar um movimento social? O movimento social é criado, ou seja, se eu tentar criar um movimento social, ele será um movimento social mesmo, ou ele entra numa outra categoria?